Olá a todos, estamos hoje aqui para uma live muito especial. Só a aguardar que vão chegando e que a Paula também chegue para se juntar a nós. Boa noite, Fernando. Boa noite! Boa noite a todos. A todos, é verdade. É mesmo um prazer enorme, Paula, estar aqui contigo hoje. É algo incrível, por tudo, não é? E eu contigo, Fernando. E eu contigo. Pronto, mas tu conheces a minha história, não é? E sabes aquilo que tem sido o meu percurso e de facto, pronto, tu fazes parte de todo o percurso, deste meu percurso tu fazes parte e eu não sei se vale a pena esperarmos porque chegue mais alguém, de qualquer das formas vou adiantando, não é? Porque pronto, já passa das 9. Fez esta semana precisamente um ano que eu lancei o meu primeiro vídeo no YouTube. E a Paula foi um elemento essencial, porque aquilo que ela me disse bateu de tal forma naquilo que eu se calhar já sabia que tinha que fazer, que eu no dia a seguir a ter falado com a Paula, já estava a pensar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou gravar, como é que eu vou começar. Foi mesmo isso. E foste de facto um elemento fantástico, importante mesmo no meu percurso. E claro, isto é um caminho, não é? Eu estou a seguir o meu, cada um de vós está a seguir o vosso, não é? E às vezes o que temos é que estar atentos aos sinais que o universo nos dá. E o que eu posso dizer-vos é no fundo o que eu tenho transmitido. O universo é fantástico e dá-nos, quando nós seguimos aquilo que a intuição nos diz, ele dá-nos tudo o que nós precisamos. Tudo. Tem sido um ano fantástico. Eu agradeço todos os dias aquilo que tem acontecido comigo, porque, pronto, isto andando um pouco para trás, e claro que vou deixar que tu fales, não é? Não, mas eu quero. Tu vais ter que contar, porque vai estar aqui gente que ainda não te calhar, conhece, pronto. e tu vais contar a tua história. Sabes porquê? Lembras-te o que é que eu te disse nessa tal consulta que a gente teve? A tua Sim, história é para ser contada. Sabes porquê? A inspiração que tu vais dar a alguém, claro que agora chegas a menos gente, daqui a um ano já chegas a mais gente, daqui a 5 anos não sabes onde é que estás e daqui a 10 anos muito menos. Mas o impacto que uma história como a tua vai ter em milhões de pessoas, tu agora eu digo milhões e tu se calhar até te assustas, mas já tive isto é para toda a gente, que é, a gente não faz ideia das possibilidades que temos. E cada um de vocês está a viver uma experiência única. Não há ninguém que tenha uma vida e uma história igual. Pode ser muito parecida entre uma pessoa e outra, mas ninguém tem uma história igual. E algumas histórias, como a tua, Fernando, e não foste o único que eu conheci, por acaso, olha, uma Madalena calhou-me tenho num trocado mensagens direto. com a Madalena e tem Conheceste, sido fantástico também. conheceste no direto Pois, exatamente. e Nada é por acaso, não é? a história dela é tão fantástica como a tua, né? Olha, diferente, mas tão Sim. fantástica. E eu tenho outras pessoas que chegaram a mim que têm histórias, eu digo fantásticas, porque eu gosto de falar na positiva, porque as histórias são dramáticas, são marcantes, traumáticas, mas eu gosto mais de dizer que são fantásticas e que são incríveis, porque elas permitem causar mudança e impacto, primeiro na vossa vida, primeiro na tua vida, Sim, sim. mas depois nas outras vidas das outras pessoas. E isso é que é bonito. Por isso é que eu hoje vinha mais preparada para E, te ouvir. e nós, daquilo que eu tenho aprendido muito, e também é uma coisa que já partilhei, não sei, acho que não partilhei contigo ainda. Eu tive uma semana de retiro com o Dr. Joe Dispenza. Foi fantástico, foi algo
completamente surreal. Eu ia a tentar não criar expectativas e, claro que é impossível não criar expectativas, não é? Mas ia a tentar não criar e foi tudo tão maior do que eu imaginava, que ainda hoje, às vezes, perguntam-me como é que foi, eu digo, ainda estou a tentar juntar palavras para descrever aquilo que se passou em 7 dias, em que fizemos mais de 40 horas de meditação, em que, enfim, em que eu passei por experiências místicas, em que eu vivi aspectos da minha autocura, que houve inclusivamente um sonho premonitório que eu tive uma semana antes, que eu já nem me lembrava. A Ana é que me disse, a Ana é a minha esposa, é que me disse: olha, lembras-te daquele sonho? Foi exatamente o que tu estavas a descrever. E eu, é verdade, mas o universo é espetacular e nós somos aquilo que nós quisermos, primeiro que tudo, que é uma imagem que eu tento transmitir. Cada um de vocês é aquilo que vocês quiserem e as possibilidades são tão infinitas quantas a vossa imaginação. E eu passei por esta experiência agora neste retiro, porque o João Dispensa trabalha muito isso, de visualizar os nossos futuros, não é? Aquilo que nós queremos ser, e é lindo aquilo que se consegue fazer, é lindo. Nós somos realmente seres muito especiais. Cada um de nós, e não sou eu, não és tu, somos todos, cada um no seu caminho. Nós somos todos parte do todo. Mas eu vou querer que tu contes a tua história. Sim, pronto. Eu vou começar. Diz. Tu sentiste o Joe Dispenza, ok? Então, o que eu quero dizer às pessoas é, quando vocês sentirem que há alguém, mesmo que seja alguém que está na Grécia ou no... Paula, se me dissessem há um mês atrás que ia estar com o Dr. João Dispensa, eu dizia: como? Aonde? Quê? E foi assim, foi intuição. Porque o que eu quero dizer é, se vocês veem alguém e dizem assim, eu adorava, porque é o vosso coração que está a falar, não é? Eu adorava ir num retiro com aquela pessoa, ou ir assistir não sei o que com a outra pessoa, seja o que for, seja onde for, mesmo que vocês abram porta-moedas e estão a contar tostões, acreditem que o universo vai-vos pôr lá, porque tudo é possível. Ok? Podem chamar a isto a lei da manifestação, a lei da atração, o que vocês quiserem, ok? Chamem-lhe o que quiserem. Agora é o acreditar, se vocês, e é a fé, que é acreditar que é possível, que tudo é possível. E esse é o truque na autocura, que é acreditar que tudo é possível. E agora eu vou me calar outra vez. Pronto. É assim, vou tentar ser breve, porque não sejas. Não sejas. Na medida do possível, vou tentar sintetizar. Pronto, eu era porque tu já ouviste muita vez a história, mas há pessoas que estão aqui hoje que não ouviram ainda a história. Sim, acredito. Eu há quase 5 anos atrás, em janeiro de 2020, eu era professor de Educação Física e tinha uma vida perfeitamente... Eu era feliz, adorava fazer desporto, a minha vida sempre foi o desporto. Eu era professor de Educação Física, portanto era disso que vivia. Inclusive eu ia de bicicleta para a escola. Para mim a atividade física era tudo. E exatamente a fazer aquilo que eu mais adorava naquele momento, que era a bicicleta. Eu estava a fazer um raid de bicicleta no monte e de uma forma completamente inesperada, até hoje, e eu também não estou muito preocupado com o porquê, até hoje eu não sei porquê, nem sei exatamente como, a única coisa que eu sei é que de repente fui projetado e na queda fiz um impacto, eu andava sempre de capacete, portanto não foi do impacto, mas fiz torção da zona cervical e fiz fratura na zona cervical bastante alta, portanto C3, C4, C5, como dizia um médico na altura, uma vértebra acima provavelmente não estaria cá, e porquê? Porque bastava apanhar uma parte respiratória e provavelmente a assistência não chegaria a tempo de me conseguir
socorrer Mas não era naquele esse o objetivo, Fernando, não era que tu partisses. eu estou a É descrever. isso Aliás, os mesmo. meus colegas voltaram ao mesmo sítio, porque eu disse, a única razão que eu vejo é um pau terá entrado na roda da frente, porque a única coisa que a bicicleta tinha era um raio da roda da frente partido, mais nada, não tinha um risco, nada, nada. E os meus colegas voltaram ao sítio e disseram, não encontramos pau nenhum, não fazemos ideia o que é que aconteceu, mas eles é que estavam preocupados com isso. Porque queriam explicações, não é? Como é óbvio. É o nosso lado racional a querer entender tudo. É assim, isto há muita coisa para contar e em relação a esta questão, a todos estes detalhes que estão por trás. O que é facto é que eu, de repente, vi-me imobilizado do pescoço para baixo, sem movimentos e sem sentir nada. Aliás, foi instantâneo. Eu fiquei numa posição até muito desagradável, porque eu estava com a boca no chão, eu não conseguia mexer-me, portanto, eu nem sequer conseguia tirar a boca que estava a impedir-me a dificultar-me a respiração. Foi a única coisa que eu pedi aos dois colegas que, entretanto, vieram, que estavam comigo e que voltaram para trás para me socorrer, e ajudem-me só a respirar, mas peçam ajuda porque eu não consigo mexer-me. Mas sempre perfeitamente consciente, eu nunca perdi a consciência. E pronto, fui transportado, fui assistido no local, imobilizado, transportado para o hospital, e o que é facto é que o que era para acontecer já estava feito. E foi algo que eu, desde o início, percebi, foi de nada me adianta lamentar-me do que me aconteceu, porque já aconteceu, eu não vou conseguir voltar atrás. O prognóstico era extremamente reservado. Eu na altura ainda fui operado de urgência o objetivo era estabilizar uma vértebra que estava esmagada, uma das vértebras, mas a lesão já estava feita e, como saberão, uma lesão medular é uma lesão do sistema nervoso central, portanto é uma lesão grave e incapacitante, segundo os médicos, para o resto da vida, e não tem retorno. É isso que existe, é isso que é dito, e é uma das coisas que eu tenho tentado desmistificar, eu e felizmente mais alguns resistentes, não é? Que acreditam que não é assim. Eu basicamente eu nunca me vi tetraplégico. Isto é algo que pode parecer estranho. Eu estava tetraplégico, era o meu estado naquele momento, mas aquele diagnóstico era como se não fizesse parte de mim. É como se não estavam a falar para ti, é como se estivessem a falar para outra pessoa, não Eu, é? eu sabia do estado em que estava, porque também me disseram-me, está assim, vamos tentar estabilizar, mas o que vai acontecer, na altura não me disseram, porque a Ana também tentou que não me passassem essa informação, para no fundo também não me sugestionar, não é? E E tem lógica, não é? desmoralizar, Exatamente. não te Isso foi afetar de forma negativa, não é? claramente. E, entretanto, é como estava a dizer, eu não me sentia tetraplégico e o que eu comecei a pensar foi também o que é que eu posso fazer agora, não é? O que aconteceu, aconteceu, o que é que eu posso fazer neste momento? Eu não mexia nada, nem sentia nada, a única coisa que funcionava era daqui para cima. A única e a melhor parte. Exatamente. E então, porque até nisso o universo pronto, me ajudou, não é? E então, o que é que eu fiz? Em vez de ficar a olhar para o teto do hospital, que de facto não tem muito para ver, não é? Eu acho que as pessoas não têm essa noção. Quem está no hospital, mesmo os que estão no hospital, não passam pelo que eu passei de ficar, porque imaginem o que é, eu até para mudar de posição precisava de ajuda, não é? Eu para dormir, precisava de tanto em tanto tempo mudassem de posição para que eu conseguisse ter um sono minimamente relaxado, não é? Porque eu preciso, penso que a maior parte das pessoas precisam mudar de posição durante a noite. E eu até para isso precisava de ajuda. Portanto, eu estava completamente dependente. O que é que eu fiz? Não podia fazer mais nada, virei-me para dentro. E aquilo que me transmitiram na altura, até foi por intermédio de duas pessoas muito próximas na altura, que tinham capacidade mediúnica. Eu na altura não estava muito esperto para isso, não conhecia a Paula, não é?
Mas felizmente tinha duas pessoas, com a minha terapeuta de Reiki na altura e o meu osteopata, que também tinha e tem capacidades mediúnicas, e eles disseram desde o início, a mensagem foi: o Fernando vai voltar a andar. Isto para mim ressoou como algo do tipo: só preciso ouvir isto. Essa é a verdade, como se fosse, eu estou a ouvir a verdade. Eu sei isto. Eu senti isso, é isto, faz sentido para mim. Então o que é que eu passei a fazer? Olhos fechados, e passei a visualizar-me a fazer tudo aquilo que adorava, que sempre adorei fazer. Eu passei a viver, aquilo eu interpreto agora, e o João Dispenza explica isso também, passei a viver a minha realidade. Porque a minha realidade passou a ser aquela de olhos fechados. Eu passava horas, não era o tempo todo, porque a Ana também estava sempre que possível lá a fazer-me algum tipo de trabalho e era assistido pelas equipas médicas, mas desde essa altura, olhos fechados, e eu estava no monte. Eu estava no monte, sempre foi aquilo que eu adorei fazer. Fiz centenas de quilómetros, porque eu conhecia os caminhos, as pedras, as curvas, eu sabia onde estava. Eu estava lá, eu via as cores. Eu estava lá. Portanto, não me digam o contrário. Eu estava no monte o tempo todo. Ou a voar parapente, que eu também sempre adorei fazer. E isto foi de facto um dos aspectos que mais contribuiu para que eu conseguisse manter para já a minha sanidade mental e depois acreditar naquilo que eu de facto era. Porque eu de facto era isso, a minha realidade era essa. Não era aquela cama onde eu estava. Ponto final. Sofria, havia fases em que me doía, certo, tudo. Foi fácil? Não foi. Se me perguntam se foi fácil, não foi. Mas isso para mim são detalhes. Percebes? Isso não é o mais importante. De facto, eu construí, ou fui construindo, porque estou a construir, todo o meu processo de cura com base nisso. Eu não vou dizer que foi só isso, porque não foi. Eu sempre fiz muita coisa porque eu sempre disse, aquilo que os médicos me dizem para fazer, eu sei os resultados que tenho, que é: vou ficar numa cama para o resto da vida, uma cadeira de rodas. Eu não quero isso. Portanto, se o que eles me dizem para fazer é isto, e o resultado é aquilo, eu não quero aquilo, portanto não vou fazer só isto. E isto para mim foi sempre ponto assente. E tenho algumas situações incríveis. Eu lembro-me, podia contar aqui dezenas delas, em que me puseram à prova, não é? Do tipo, eu entro no centro de reabilitação e põem-me a atar os cordões. E eu, na altura, ainda já só tinha uma mão, ainda não tinha a esquerda, porque o meu processo foi muito gradual. Eu não tinha corpo, não é? Mas depois fui começando a ter, mais a mão direita, a mão esquerda, depois a mão direita mais tarde, e puseram-me naquela sala, agora ata aí os cordões. E eu, com muito esforço, porque tinha mesmo muita limitação, lá fui, e depois já tinha conseguido, e o tempo ia a passar, e veio a fisioterapeuta, e agora desata outra vez. E eu, bem, está bem, eu desato outra vez. Só que depois comecei a pensar, mas isto não faz sentido. Eu olhava para aquela sala, eram dezenas de doentes, com 5 ou 6 fisioterapeutas. Eu pensei, quando apanhei outra vez a fisioterapeuta, perguntei-lhe: peço desculpa, é que se me vai pedir outra vez para atar os cordões, eu isso posso fazer no quarto. Agora, eu estou aqui, é para fazer mais do que isso. Porque senão não adianta estar aqui. É preciso perceberes que muitos se rendem à sua condição mentalmente, não é? E quando estão sozinhos, não fazem absolutamente nada. Agora, claro que a comunicação é muito importante e fizeste muito bem em ter argumentado que isso faço eu sozinho, não é? Depois eu ia para o quarto e também não ficava parado. Quer dizer, ficava parado, mas entrava no meu processo mental. E mas eu não estou a falar que tinhas que fazer físico. É que quando nós fazemos aqui, o nosso corpo transforma-se. Exatamente. E por acaso ainda há pouco estava a contar, entretanto, pronto, desde que comecei a publicar, tem havido pessoas que me procuram e até situações idênticas à minha,
E depois acontecem situações um bocado caricatas, não é? Que as pessoas depois não percebem. Porque eu agora o que faço já é, olha, vejam os meus vídeos, se fizer sentido, falamos. E eu falo convosco e tenho todo o gosto em ajudar-vos no que for necessário. Até alguém, porque é que eu comecei a fazer isto? Porque alguém, em determinada altura, o Fernando conseguiu, então eu contrato e até contrata a si e a sua esposa, porque ela também fez parte do processo, e para ajudar o meu, não sei qual era o familiar, porque Sim, ajudá-lo a fazer. porque como tu fizeste o milagre, que é isto que tem que mudar na cabeça das pessoas. Por isso é que o tema da live é autocura, não é? E é mesmo, porque é Auto. assim, Eu tu não vou curaste, curar ninguém. tu Foi, curaste, claro que a Ana, quem está ao nosso lado, pode ajudar, porque às vezes nós temos dias mais em baixo, e aquela pessoa que está ao nosso lado pode nos ajudar, mas as pessoas ainda estão à espera eu costumo dizer de Jesus, que ele não se importa que eu diga. Ainda tem aquela ideia. é aquele princípio de, eu falo com o médico e ele ajuda-me. Ou eu Alguém tomo uma põe a medicação mão e, e, e e, resolveu. eu, e, eu, e Resolveu o quê? salva-me. O meu problema, eu é que tenho que resolver o meu problema. Eu não tenho que passar para o médico ou para o medicamento ou para o que quer que seja aquele que é o meu Olha, desafio. aquilo que tu agora falaste e muito bem, que as pessoas estão a pôr a fé aonde? Nos medicamentos, nos médicos, nos comprimidos, nas fisioterapias, apesar que é assim, claro que eventualmente em determinados pontos tudo isto que eu falei aqui ajuda, isto só para esclarecer, para depois não estarem a dizer que Paula diz que não é preciso nada. Não, ok? Se não fosse preciso nada, não havia nada disso, né? Agora, nós pormos a dependência da nossa saúde, que é isso que estamos a falar hoje, não é? O Num, outro num médico, num medicamento, nas mãos de um terapeuta de Reiki ou de um hipnoterapeuta, ou seja, nas mãos do que for ou de quem for exterior a nós, aí já está o é erro. desresponsabilizar-me. Por isso é que eu digo que todo o processo de cura, e não interessa qual é a doença, o processo de cura é um processo de mudança interna, não é um processo de mudança física. É isto que eu tenho sentido, eu tive que mudar aquilo que sou. Eu sou um novo eu neste momento. E eu tenho transmitido isso, que há muita gente que pensa que vai curar-se disto ou daquilo e que vai voltar à sua vida. Não vai, nunca mais. Nunca mais é a mesma pessoa. Mas é esse o objetivo. A Olha, tu doença, agora ias outra vez dar aulas como professora, não, porque não faz sentido. Neste momento não faz sentido. mas aí E eu está adorava a dar tal aula. mudança. Eu A tua adorava mudança dar aula. interna, a tua mudança interna, tu já estás noutra realidade, que é isto que às vezes as pessoas não entendem. Quando a gente muda de timeline, quando a gente muda de realidade, ela acontece. A gente não vai mudar de planeta. Depois há pessoas que também não entendem isto, né? A gente continua aqui. Por exemplo, eu estou noutro timeline. E esta Paula, não quer nada do outro timeline de onde ela veio. Aquele timeline, naquela altura, fez-lhe todo o sentido. Neste momento, esta Paula não quer nada, não tem nada a ver com aquele timeline. Tal como o Fernando, este Fernando que está aqui. Aliás, quando eu te conheci, tu já estavas em mudança, uma grande mudança, ok? Estava a fazer formação também contigo no curso de espiritualidade. E pronto, já tinha alguma bagagem, só me faltava, naquele momento, entendo eu agora, dar o passo, não é? Eu estava com muitos porquês, muitos comos, e será que vou conseguir isto? E será que, lembras-te, não é? E eu vou deixar a vida de professor, é aquela questão da dependência do Segurança e ordenado. daquilo, porque Exato. E eu, e até vou aí, fazer o quê, né? E vou fazer o quê? Essa é a altura que eu já estou a palavra outra vez, é só porque está aí gente a ouvir, isto também é para alguns que estão aí. Chega a uma altura
em que nós temos muita resistência em largar determinadas situações, nomeadamente o trabalho, ok? É uma daquelas que mais é difícil. Deixarmos as tais situações que já não são para este novo eu, por causa da estabilidade de um ordenado e de um. E a questão é: o que é que eu posso fazer? Ou seja, em vez de estarem focados naquilo que ainda têm, ou não, pronto, às vezes têm a reforma, né? Ou não sei o quê, ou o subsídio, ou olha, a merda, desculpa lá, mas é a esmola, ok? A esmola de alguém. E largarem isso e dizer, ok, eu estou grato ou grata por ainda ter isto, mas o que é que eu quero olhar depois para a frente? O que é que eu gosto? O que é que eu posso fazer? O que é que tu poderias fazer? O que é que eu te disse? Olha, eles agora estão-me a mostrar uma parte que eu te disse assim. Tens tudo o que precisas para dar o passo a seguir. Falas e mexes-te, não precisas andar em pé, tens tudo o que é preciso para dar o passo a seguir. Tinhas tudo o que era preciso na altura, já tinhas a história, já tinhas a mudança interna e tinhas voz, já tinhas tudo. É como às vezes digo, o pessoal tem a faca e o queijo na mão, mas está a inventar problemas, está a inventar. É, no fundo aquilo, estou-me a lembrar de uma expressão do Dr. Joe Dispenza, que é em busca do desconhecido. Nós temos muito medo do desconhecido, mas o que é o desconhecido? É aquilo que nós não vivemos até agora. Ou seja, enquanto continuarmos focados no nosso eu agora, estamos focados no nosso passado, porque nós, e isto está estudado, 80 ou 90% dos pensamentos que nós temos em cada dia são iguais aos do dia anterior. Portanto, eu estou a viver uma realidade de passado. Se eu não sair desta realidade e se não der o salto para o tal desconhecido, que é aquilo que eu não vivi... criar coisas novas. Claro, e fazer coisas novas. O meu novo eu. E depois queixo-me de quê? Mas isso eu não vou conseguir, eu nunca mais consigo sair daqui... Porque eu continuo a viver a minha rotina de passado, não é? Portanto, não vou sair daqui. Nunca vou sair. Isso mesmo. Por isso é que no desenvolvimento pessoal e até no desenvolvimento mediúnico, né? Eu sou uma pessoa que diga às pessoas para mudarem rotinas diárias. E às vezes até mudarem a rotina pode começar por ser... tomo banho todos os dias de manhã e vou começar a tomar à tarde. Mudar uma coisa que às vezes não é grave, não é, olha, tomar banho de manhã ou à tarde, não é grave, ok? E isso vai fazer confusão nas pessoas. Mas eu tomo sempre banho de manhã. Exato. Mas o que é que isso faz? Porque as rotinas são processos subconscientes, são processos que nós não temos consciência. Mas que nos trazem conforto e segurança. Claro, e é para isso que elas servem, não é? Ao mudar, nós temos que as tornar conscientes. E é esse o processo. Tornarmos consciente aquilo que nós vivemos em piloto automático. Sim, mas o objetivo é mostrar-te que tu fazendo uma coisa diferente, por exemplo, eu deixar de tomar banho de manhã para tomar à tarde, não me vai ferir, não vai trazer dor, não vai mudar nada. E isso trabalha, sabes o quê? A confiança. Sim. Uma coisa tão simples e trabalha a confiança. Porque eu vou fazer uma coisa que há 20 anos eu nunca fiz. Por exemplo. Ou às vezes até acontece, muitas vezes também acontece umas rotinas encaixam nas outras e faz com que eu não saia porque eu, primeiro de manhã, quando me levanto, vou à casa de banho, depois escovo os dentes, depois estão umas rotinas encaixadas nas outras. Se eu não começar a mudar uma, nunca vou mudar as outras porque elas estão encaixadas. Eu, quando dou por elas, chego ao fim do dia e eu fiz exatamente aquilo que tinha feito no dia anterior e antes do dia anterior. E isso acaba por fazer com que nós não consigamos sair daquele piloto automático que nos mantém na nossa realidade que queremos mudar. Porque nós construímos a nossa realidade. Como tu dizes, ao mudar algo, já estou a mudar para outra realidade. Porque
para quem tenha mais medos, né, mais resistência, eu gosto mais de dizer assim, para quem tenha mais resistência, comecem por mudar, por exemplo, uma coisinha destas, que não é nada eu pelo menos penso que não é nada nenhum choque, ok? Vejam uma coisa que podem mudar, qualquer coisa. Exato. E vocês vão começar a criar mudança. Porque, imaginem, mudam o banho da manhã para a tarde. A vossa manhã já vai ser totalmente diferente. Ou se calhar já se podem levantar um quarto de hora ou 20 minutos mais tarde. Ótimo. Ok? Ótimo. Se calhar muda depois no final da tarde, que chegavam a casa e não sei o quê, e agora quando chegam a casa vão tomar um duche e vai mudar também alguma coisa mais. E depois é perceberem, assim, como é que eu me estou a sentir? O que aconteceu aqui? Que dinâmica é que mudou aqui? E libertar-nos muito desses rituais tão... Nós somos um animal de rituais, ok? E facilmente caímos nos rituais. Por isso, eu lembro-me quando era miúda, em Coimbra, eu ia de autocarro para o ciclo, para o quinto ano. Ia com a minha mãe. Na altura, em Coimbra, iam muitas mulheres de manhã no autocarro, porque ainda havia as fábricas, havia muita fábrica de têxteis e de sapatos, isso depois fechou tudo na altura. Então o autocarro ia cheio de mulheres, aquilo era só mulheres, 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 mulheres. E alguns miúdos, como eu, com a grande mochilas, com 8 e 9 livros dentro da mochila para irmos para a escola. E a minha mãe tinha uma rotina. A minha mãe ia no autocarro e havia um café na Baixa, o Arcádia. Acho eu que era o Arcádia, o nome do café, não sei se ainda existe. E ela encontrava-se todas as manhãs com a mãe e uma ou duas das irmãs dela, bebiam o café. E depois eu ia para a escola e elas iam para o trabalho. Eu não ia todos os dias, dependia da minha hora de entrada na escola. E eu lembro-me de dizer à minha mãe assim: quando eu for grande, eu nunca vou ter uma mala, porque elas todas tinham uma mala. Hoje em dia, claro que eu tenho uma mala, ok, dá muito jeito. E nunca vou beber café, porque eu achava aquilo tão idiota, porque era tipo, bastava uma delas dizer assim: olha, eu amanhã não venho. Aquilo era uma escandaleira. Então, mas não vais porquê? E porque não sei quê? E eu, tipo, miúda, né? Quinto ano é com 9, 10 anos, já não sei. Eu estava a assistir, eu era muito observadora, ok? Eu fiquei mais faladora aos 13, 14 anos. Naquela idade eu era muito calada. Então eu observava muito e eu via tudo o que se passava. E claro que eu hoje olho para estas coisas que eu observava na altura e penso assim: nós realmente somos animais de hábitos, rotinas, no fundo, rituais, ok? Um hábito, uma rotina torna-se um ritual e depois a sensação de que se eu não fizer aquilo, algo não está bem. Por exemplo, eu vou trabalhar, eu vou dar aulas na escola. São as Eu agora não vou. Exato. Cai-nos o karma e a trindade. É por causa das crenças que temos desde a infância, não é? Mas também são os rituais. Eu há 15 anos que trabalho ali, naquele sítio. A empresa vai mudar de sítio. Pois, agora vamos mudar de sítio. Algumas pessoas chegam a este comum, não é? Que é o medo do que irá acontecer. E depois nós associamos a mudança sempre a algo dramático. Exato. Mal, Exatamente dramático. o contrário, não é? É. A mudança para mim, é o essencial. E se a pessoa não se consciencializar que tem que mudar, o universo vai estar sempre a acrescentar-lhe mais desafios, a dizer, não, tens mesmo que sair daí. E a seguir vem outro pior, e outro pior, porque isto para não falar, e muitas vezes entra-se em questões de saúde, não é? Neste caso da doença, não é? Porque a doença o que é? É o nosso corpo, porque é a forma que temos de comunicar, é o corpo dizer, não, já devias ter ali atrás, devias ter seguido outro caminho e não este. Seguiste este, então, e continuas aí à espera de quê? Vamos mudar, não é? E voltamos à questão da cura.
é tudo um processo de cura. A cura não é uma cura física, isso é um menos, isso é um detalhe, isso é uma consequência, Bem, era o que eu basicamente. ia dizer, é isso mesmo, é uma consequência. O nosso bem-estar físico, olha, eu digo muitas vezes, até às vezes aos meus alunos, eu não digo sempre a mesma coisa nos cursos todos, portanto, alguns alunos meus já ouviram dizer isto, outros não, mas eu costumo dizer a brincar, mas eu estou a falar a sério, que quem começar a trabalhar em si, a olhar para dentro, quem começar a estudar e a praticar, porque há muita gente que está a estudar o desenvolvimento pessoal, mas não está a praticar. Isso vale Uhum. zero, ok? Vou já dizer, para quem estiver a estudar e a praticar desenvolvimento pessoal, vocês vão ficar mais novos. Fisicamente, uma Também. das consequências, nós vamos envelhecer muito mais lentamente. Porquê? É fácil. Se nós eliminamos o stress, se nós eliminamos as pessoas que já não gostamos de estar com elas, se nós eliminamos um trabalho que já não gostamos, se nós começamos a fazer as coisas que gostamos, por exemplo, eu estou aqui contigo com muito amor e carinho e com gosto, não estou aqui porque alguém me obrigou a dizer que não, olha, no dia tal tens de estar ali, como eu sempre fui mandada quando trabalhava para outras pessoas. Quando nós começamos a libertar esse stress do tem que ser, né? Desde a aparência, porque atenção, há pessoas que põem a maquilhagem, pintam o cabelo porque gostam, e há outras que o Uhum. fazem para corresponder às expectativas dos outros, ok? E eu estou a falar que é quando nós começamos a respeitar as nossas vontades e a Bom, sermos quem somos, naturalmente isso vai se refletir no nosso físico. É que é assim, em todos os aspectos. Mesmo uma gripe. Olha, eu não tenho uma gripe desde, eu nem me lembro, 2018. Tive, quando fui a Barcelona, acho que foi Covid, em eu 2018. estou-me a lembrar de um estudo que o doutor João Dispensa esteve a fazer lá com a equipa dele, exatamente porque estavas a falar dessa questão dos vírus, e eu acho que é importante para as pessoas perceberem onde é que já se está a investigar, e a equipa dele já está a trabalhar nessa área, que é porque é que as pessoas apanham vírus, umas pessoas apanham vírus e outras não. O que ele estudou foi que, e conseguiu estudar isso com a equipa dele, foi que basta que a pessoa suba a sua vibração energética e faz com que cada uma das suas células, e são bilhões de células, tenham uma permeabilidade diferente para que não deixe entrar o vírus. O vírus está lá, em contato com a Olha, célula, não isso entra. mesmo. Então, E a e vibração. sabes porque é que eu apanhei o vírus em Barcelona? Depois tive uma semana, no último dia, foi quando eu comecei a ter os sintomas físicos, que ele foi uma viagem de trabalho. Apesar de ser uma viagem que foi férias, Uhum. vamos dizer, prémio, né, para a equipa, mas eu não queria ir. Olha, eu não queria ir, só que eu não podia dizer que não, ok? Eu não podia dizer que não. Eu não queria ir, porque para mim, viajar com chefe, patrão e colegas que eu, alguns nem. Era só bom dia, boa Foste tarde. contrariada, Portanto, não é? Baixaste a eu vibração. fui completamente contrariada. Eu estou a confirmar isso que eles estão a dizer, porque eu concordo, eu sei isso, eu passei isso na minha pele. Por isso é que eu estou a dizer, a última vez que eu estive doente foi em 2018, porque nesse mesmo ano, em dezembro, eu comecei a trabalhar nisto. Okay? Isso foi em março. E voltei a ficar doente nesse ano ainda, e não fui a uma reunião. Foi a primeira vez que eu não fui a uma reunião. Quem trabalha na indústria farmacêutica sabe que a gente não podia faltar a uma reunião. Por isso é que depois também fui despedida, né? Em tantos Ainda anos da bem. indústria farmacêutica, foi a primeira vez que eu fiquei assim, com síndrome vertiginoso. Eu tinha que ir para Lisboa no domingo à noite, para dar entrada no hotel para estar na reunião na segunda.
Era meia-noite, ainda estava a tentar ver se estava capaz de conduzir. Não estava capaz de conduzir. Eu via tudo. Eu não conseguia estar em pé. O meu chefe não acreditou que eu estava doente. Mas eu fiquei mesmo doente. E depois eu refilava com os meus dias e dizia assim: epá, eu sei que eu não queria ir, mas não me ponham doente, porque se eu não vou às reuniões, na segunda-feira de manhã, eram para aí 7 da manhã, mandei mensagem ao meu chefe, aliás, mandei-lhe mensagem no domingo à noite a dizer: olha, eu não estou capaz, vou ver se amanhã de manhã eu fico melhor e vou. Mas não é, eu não Não fui, era eu para não fui. Eu, isso sabem quando é que eu fiquei bem? Sabes quando é que eu fiquei bem, Fernando? A quando reunião voltaste. foi segunda, terça e quarta. Na Quando acabou quinta-feira eu já estava bem. No entanto, o meu chefe não acreditou em mim e exigiu uma baixa médica. Hum, Normalmente, eu sei, quem não saiba, normalmente os chefes da indústria farmacêutica não exigem um atestado aos delegados. Para já, no olha, o meu trabalho marido é médico, era na altura, o meu companheiro é médico, ele é também. médico. Portanto, porque nós temos amigos, portanto, muito facilmente a gente arranjava atestados quando a gente queria, ok? É mesmo assim. Mas ele exigiu um atestado e eu, por vingança, porque eu ia trabalhar na quinta e sexta eu ia trabalhar. Mas como ele me exigiu e começou aos berros comigo, eu disse: então está bem, vou ao centro de saúde e pensei: olha, nem vou estar a chatear o meu companheiro. Fui ao centro de saúde e pus atestado a semana toda, só fui trabalhar na semana a seguir. Apesar que na quinta-feira eu já estava bem, mas claro que eu também não conseguia explicar nada disto ao meu chefe e dizer-lhe: olha, isto é porque eu realmente não queria vir e o universo faz estas coisas. E o meu sistema imunitário baixou Claro, porque eu estava. Porquê? Vou só contrariada. dizer isto e já te passo a palavra. Quanto mais conscientes nós estamos, ou seja, quanto mais nós conhecemos esta dinâmica, Uhum. também ficamos mais sensíveis. O que é que isso quer dizer? Eu, nessa altura, estava muito consciente e já tinha muito trabalho interno feito. E eu já sabia que estava muito contrariada naquele trabalho. A minha vontade era sair, mas os meus guias diziam sempre: espera, espera. E foi bom, porque assim Uhum. despediram e eu Exato. fui para o subsídio de desemprego. E se eu me tivesse despedido, Ficava não trazia nada. Um, e eu já tinha consciência que me fazia mal ou me poderia trazer consequências negativas, nomeadamente em doença, o facto de eu estar contrariada ali, naquele trabalho. E quando nós temos já este conhecimento, preparem-se. Uhum. Se vocês continuam a dar-se com a cunhada ou com a vizinha que vocês já não gostam e que vocês já tenham Já este tem essa conhecimento e consciência. continuam a abrir a porta de casa com um sorriso e a atender os 10 telefonemas, isto é um recado aí para alguém, e continuam a atender os 10 telefonemas por dia, depois admirem-se que estão doentes. Exato. É só isto que eu tenho Uhum. para dizer. Pronto. I rest my case. Já fez. Olha, Paula, eu acho que há aqui uma outra questão que eu gostava de partilhar, porque também ajuda um pouco a perceber Sim. o contexto do que no fundo foi todo este meu processo. Não é? Porque isto que me aconteceu aos 52 anos, mas eu tenho um percurso de vida, não é? E as coisas não acontecem, nada acontece por acaso, como tu sabes, e eu também. Um, E tudo no eu, momento certo. e tudo, mas aquilo que eu vou contar é um pouco a perceberem isto. Às vezes nós achamos que aquilo que nos acontece, ou não percebemos a razão, ou pior ainda, que é achamos que somos vítimas daquilo que nos está a acontecer, que é o pior que podemos fazer. Que no fundo é não aceitarmos o desafio que a vida nos está a colocar, ou o universo que nos está a colocar. Que se não aceitarmos, isso vai nos fazer moça, ponto final. E não adianta Vai tornar o dizermos processo mais doloroso. O não sim, aceitar. Vai prolongar e no prolongamento torna o processo mais doloroso. exatamente. É, Exatamente. é isso. Pronto, o que é que eu queria partilhar também, que acho que faz sentido, pode ajudar um pouco a perceber um contexto. Porque é que eu, neste caso, e a Ana, a minha esposa também,
encarámos todo este processo de uma forma diferente do que habitualmente acontece. Tem a ver também com a nossa história. Nós, em 2006, tivemos um filho, o Gabriel, que aparentemente nasceu tudo bem, mas passado uns meses o Gabriel começámos a suspeitar que algo não estava bem. Começámos por fazer os pediatras, como sempre, está tudo bem, isso vai melhorar, isso, aquelas coisas. E nós, como na altura era o único filho que tínhamos, e o primeiro, depois de um aborto que já tínhamos tido, mas o que é que fizemos? Começámos nós a investigar o que é que estava a passar com o Gabriel, começámos por fazer, porque suspeitávamos que ele que não tinha capacidade de visão, isto ele tinha meses na altura. Começámos a fazer este despiste, o Gabriel, afinal, do nada, não tinha nada, de um momento para o outro, o Gabriel tem um problema de visão, ele funcionalmente não vê, portanto é funcionalmente cego, e depois começámos a puxar um bocado o rolo e a entrar no sistema para tentar perceber, no sistema de saúde, para tentar perceber o que é que ele tinha, afinal, disseram-nos na altura, no hospital público, que não vou estar a citar, o Gabriel tem um problema grave, não sabemos o quê, vamos investigar, mas preparem-se, pais, vai ficar uma criança em estado vegetativo para o resto da vida. Isto foi o prognóstico para o Gabriel. É claro que o que é que isto fez? Fez com que nós nos virássemos para a procura de soluções, que eu acho que no fundo é o que todos os pais fazem, não é? Procurar soluções, e rapidamente nos apercebemos que aquilo que nos estavam a apontar como soluções não eram soluções, até porque começaram a investigar determinadas doenças, depois já não era esta, não era aquele síndrome, não era outra, entretanto já estavam a investigar doenças raras. Então, mas e o que é que vai acontecer se tiver essa doença rara e degenerativa e não sei o quê? Se tiver, não há cura, não tem solução. E nós, então, porquê que estão... Mas nós, então não quero saber, não queremos saber. Quero lá saber que ele tem uma doença rara se vocês não lhe dão solução. Isso foi o que depois nós começámos a perceber. Isto é um rótulo, quero pôr-lhe um rótulo, não é? Eu não quero rótulos para o meu filho. Não é uma doença rara, a ciência não tem resposta. Exatamente. E Exatamente. Quando os médicos começarem a despertar também, muitos deles, alguns já vão despertando, a indicação deverá ser, olha, vá procurar respostas. Sim. Por outros meios. A ciência, quando eles não tiverem vergonha de dizer, a ciência não tem resposta para isto. Não vamos massacrar com mais exames o seu filho. E pronto, o que é que eles fizeram? Eles estavam a fazer o papel deles. Sim, porque é assim que funciona. Agora eu sei, agradeço tudo o que fizeram, mesmo que, porque eles estavam ali para cumprir o papel deles, para me guiar, para nos guiarem, digo eu agora, naquilo que nós precisávamos. Nós descobrimos entretanto um instituto, tivemos a trabalhar com o Gabriel durante 3 anos, e o que era suposto o Gabriel não fazer nada, ao fim de 3 anos o Gabriel já sabia ler, já fazia equações matemáticas, estava a aprender 3 línguas, já gatinhava a casa toda, mas fazia centenas de metros por dia e estava a aprender a andar aos 3 anos, ok? Para quem ia passar o resto de vida vegetativo. E atenção que o Gabriel tinha convulsões sistemáticas, várias ao longo do dia, nós praticamente era 24 horas por dia a tentarmos controlar aquilo que ele tinha, que sabíamos que as convulsões não eram problema, era que minimizar o tempo que ele estivesse em convulsão, e tínhamos técnicas para isso. Porquê é que eu estou a contar esta história? Porque, infelizmente, ou não há infelizmente, aconteceu que aos 3 anos e meio, numa véspera de Natal, o Gabriel teve uma paragem cardiorrespiratória. Ainda foi assistido de urgência, penso que terá estado 2 dias em coma, e o Gabriel deixou esta dimensão. Porquê é que eu estou a contar isto? Na altura eu só pensava, isto aconteceu por alguma coisa, nós tivemos estes anos todos a aprender com ele, a ensinar-lhe aquilo que ele precisava, mas isto deve ter uma razão.
e eu Foi descobri, o já quê? descobri qual foi. Ah, ah. Porque se não fosse o Gabriel, que para mim foi o meu grande mestre, o meu e da Ah, Ana, eu foram aprender. hoje em dia posso garantir-te que não teria feito aquilo que fez e que não estaria aqui com a capacidade de recuperação Qual que foi tive. O a Gabriel, missão do espírito eu dele? Foi sei isso. ensinar-te. A ti e a Exatamente. Ana, foi Ora bem, ensinar-vos. Ele mas é veio cá isso que eu... ensinar-vos. Exatamente. Vocês aprenderam e ele cumpriu a missão e partiu. E posso dizer-te, porque isto também não é segredo nenhum para mim. O Gabriel é um dos meus guias, eu sinto isso, e eu vou dar-te um exemplo. Eu, como deves imaginar, eu tenho centenas de fotografias e vídeos dele. Eu, quando olho para aquelas fotografias, aquele não é o Gabriel que eu conheço. Eu conheço o Gabriel como... Não consigo, porque eu não tenho capacidade de visão mediúnica, mas eu sinto uma energia tão forte no Gabriel que não é aquela criança frágil Não, que ele é a esconde. energia dele enquanto ser divino. Fantástico. Mas é familiar, porque é a energia dele. Estás a entender? Exatamente. Eu sinto, isso eu sinto. É Claro que um dos meus. sim. E É até, um dos meus. até vocês o batizaram com o nome de um grande anjo, que é o meu anjinho da guarda, que é o arcanjo Gabriel, que é o mensageiro. É o que vem trazer a boa nova. Só nunca foi batizado, não é? Disseste Sim, mas batizado. é uma expressão, mas Eu estou a estás brincar. é como a gente diz, né? É o nome Exato. que Estou a vocês brincar, estou a escolheram para brincar. ele e nada, Não fui olha, por acaso. as tais coincidências. Nem o nome Não foi dele por acaso. é uma coincidência, ok? Não é? E quando a gente começa a perceber estas coisas e começamos a ligar os pontos, a gente começa a perceber que tudo está ligado e tudo E tudo tem uma encaixa-se. razão, exato. E é esta a mensagem que é importante passar, que é aquilo, por vezes aquilo que nós achamos que são situações extremamente desagradáveis, coisas E são, incríveis. E a perda, olha, a perda de um filho é e são, dramático, sem dúvida. e E eu ainda hoje me são vejo a correr atrás dolorosas. da ambulância e a tentar, pronto, não interessa, não quero, porque é algo que pesa, mas tudo tem uma razão. E a razão é sempre boa. É algo que vai acrescentar algo em nós. E se nós conseguirmos ter esta perspectiva, seja para que desafio for que a vida nos traz, as coisas tornam-se tão mais simples. Mas tão mais simples que. E não estou a dizer que não é que seja fácil lidar com isto, não é? Mas a simplicidade é no sentido de. A vida é simples. É, É difícil porque envolve dor, envolve mas é experiências para, novas. mas é para ser assim. Exato. Quando alguém me diz que tem uma vida fácil, eu rio-me, ok? Das duas, uma, ou está a mentir ou não Exato. está a aprender Muitas nada. vezes está a mentir ela própria, mas pronto, Sim, é o quê? mas lá está, das duas, uma, ou está a mentir ou não está a aprender nada, ok? Exatamente. Não é hipótese. Porque todos nós viemos passar por situações. Para alguns são situações mais desafiantes, a perda de um filho. Eu fui molestada em criança, portanto, nós todos temos histórias. Alguns temos histórias, vamos dizer, mais dramáticas. Uhum. Do ponto de vista cultural, ok? Em relação às Sim, sim, nossas sim. crenças culturais. Mas todos nós tivemos desafios na infância e vamos continuar a ter mesmo depois do despertar. Que é isto que às vezes as pessoas não entendem, que é, eu vou agora trabalhar em mim e eu vou mudar Fica tudo. e depois a minha vida vai ser toda cor-de-rosa. Olha, quem anda a vender isso eu não acredito que haja muita gente a vender isso. Vejam lá como é que vocês interpretam aquilo que ouvem, não é? Porque por trás do cor-de-rosa há sempre um cinzento, Uhum. às vezes um cinzento mais escuro. Agora, nós todos que estamos aqui neste momento
Estamos já a aprender, né? Há quem diga que este é o planeta das lições. Eu gosto mais de dizer que é o planeta das emoções. Mas, porque a vida é isso mesmo, são lições atrás de lições. E não Estava a são ver castigos. aqui uma mensagem, desculpa interromper-te, Diz. da Irina, dizer que eu que tenho alguém do meu lado direito que está meio desfocado. Não, a Irina, olha, isso é aquela cena que eu às vezes digo aos meus alunos. Ela está a ver com os olhos da Terra, que a Terra come. Hum. E está desfocado por causa da iluminação que tu tens. Então está mais desfocado de um lado, não é nenhum espírito. Aliás, eu vou dizer, o espírito está. Ele tem um espírito ali do outro lado. É engraçado. Ah, Por então, acaso eu já estava para dizer, para te chamar a atenção, que é o querer ver o que não há. Ok? Aquilo é um reflexo normal dos efeitos das luzes, nananana, ok? Ahm, vamos lá também, vamos lá perceber o que é e o que é que não é. e quem é que eu tenho do lado direito? Do lado esquerdo, então? Tens o teu filho mesmo, tens o Gabriel. Quando tu começaste a falar nele, eu comecei a sorrir porque ele começou a sorrir, tipo, eu estou aqui. Eu não sei se tu sentiste algum arrepio quando começaste a falar nele. Eu nem me apercebo já, porque Pronto. eu sinto isso sempre que falo nele, porque, pronto, como é óbvio, mexe comigo, não é? Mas ele foi o Mas, teu mestre, sim, ele veio cá para te ensinar. Isso mesmo. A ti e a Ana, ok? Aos dois. claro, Foi isso. claro. Foi mesmo. Ele cumpriu a missão dele. Sabes porquê? Porque quando tu reagiste à Ana, da forma como vocês reagiram ao teu acidente, foi quando ele percebeu que a missão dele ficou cumprida. A lição. Ele já tinha partilhado aliás, ele faleceu em 2009, portanto eu tive o acidente em 2020, portanto foram 11 anos depois. É, 10 anos praticamente. mas era quando tivesse que ser. Sim, Mas sim, foi sim, antes. sim. Pronto, ele veio antes. Claro, claro, claro que sim. Mas independentemente de quando foi, a missão dele foi de facto essa. Veio para nos ensinar a Olha, sermos. tiveram tempo para tu e Ana, né? Para sarar, para Assim, crescer, tiveram tempo para viver, tiveram tempo para para ter outro filho que temos, entretanto. tiveram tempo para ter o outro filho, tiveram tempo e a lição dele ficou feita. A experiência toda, cada hora que vocês estiveram com ele, cada minuto, cada momento que estiveram com ele, foi hum, foi mesmo para aprenderem, foi mesmo para, e para amarem. É que, é que foi um privilégio tal que nós estávamos com ele, eh, para já estávamos a trabalhar com ele, chegámos a trabalhar 14 horas por dia com ele. E o trabalhar era para nós, porque para ele eram brincadeiras. Eu temos vídeos ele super divertido, porque qual não é o filho que não quer ter os pais o tempo todo com ele? Ele teve isso Claro, e nós temos esse privilégio, não é? Foi claro. fantástico. E temos vídeos incríveis dele, claro, com as limitações que ele tinha, não é? Ele tinha muitas outras limitações que nós fomos trabalhando nele, não é? E pelos vistos, mais até ele em nós. Mas se há coisa que nós nunca podemos dizer é que não aproveitámos todo o tempo que tivemos com ele. Isso Porque mesmo, foi. isso mesmo. E é Agora, assim que deve ser. quando aconteceu aquela paragem, foi um abanão grande, ponto final. É sempre um abanão, eh, porque, enfim, mexe com muita coisa, não é? Como é Primeiro porque óbvio. era um filho, era e é, e depois porque nós estávamos de tal maneira ligados ao Gabriel, pelas horas que vivemos com ele, que foi de um momento para o outro e agora. A vida que nós vivíamos era em função dele. E foi mais um processo de crescimento naquela fase que houve muita gente, inclusive familiares, que não percebiam muito bem o que é que se estava a passar connosco, que não queríamos falar com ninguém, como é óbvio, não é? Queríamos era nós próprios fazer o nosso luto também, mas Claro. queríamos, no fundo, encontrar em nós aquilo que
que perdemos, fisicamente perdemos, não é? Sim, Eh, isso mesmo. Foi lindíssimo. Olha, eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa Não, também, já estamos aqui há 1 hora. Também não quero que as pessoas fiquem, não é? não. Porque isto começa a entrar dentro de um período de descanso. Acho que já Olha, foi muito bom que tivemos aqui, a conversa que sim. tivemos. Depois põe-me como colaboradora, que é para o vídeo também ficar no meu Ok, ok. feed, feed, no Ah, meu, sim. do meu perfil, Ah, no sim. feed do meu perfil. Fantástico, fantástico. Quando desligares agora, ele vai perguntar se queres pôr algum colaborador, ou Sim. seja, em vez de me identificares, pões-me como colaboradora, está bem? Que eu Uhum. depois aceito e assim o vídeo fica também no meu feed, até porque este é um tema que vais ter que contar essa história muita vez, Fernando. Sim, eu sei. Mete isso na Pronto. tua cabeça. Tu já Contar-me. podes ter ouvido muita vez, mas há muita gente que ainda não ouviu essa história. Uhum. Lembra-te disso. E nós evoluímos ou podemos ajudar os outros a evoluir e curamos-nos também quando nós partilhamos e inspiramos os Uhum. outros de forma positiva Claro. e não no choro e na vitimização. O exemplo é o exemplo da nossa força deverá ser um, um empurrão, eu já Uhum. ia dizer um pontapé no sítio, um empurrão para que os outros que estão a passar, seja qual for o desafio neste momento na sua vida, ganhem a coragem de fazer algo, de olhar para dentro e de Exatamente. acreditarem na autocura. Acreditar em si É próprios isso e mesmo. não desperdiçarem, não quer dizer que seja errado porque há sempre outras oportunidades, mas na medida do possível não desperdiçarem as oportunidades que o universo lhes traz. É que são sempre, os desafios que vos acontecem são sempre oportunidades de mudarem e de crescerem eh, na, na, na vossa, nas vossas capacidades e naquilo que precisam de aprender aqui neste nosso registro É isso mesmo. material, a 3D, como diz o João Dispensa, em oposição à quinta dimensão que ele também trabalha muito connosco. Fantástico! Foi mesmo um prazer enorme, Paula, estar aqui Prazer foi convosco meu. O e gosto foi meu. futuramente vamos, quem sabe, aqui partilhar outras Outras. aventuras, Sim, outros isso desafios mesmo. Isso e vamos, mesmo. vamos nos encontrando por aí. Ok, Paula. Muita gratidão a ti e a todos os que nos estiveram a ouvir. E partilhem estas histórias, partilhem estes vídeos. Quando vocês sentem que, mesmo que seja um amigo cético, sem medos, pronto, o máximo que a pessoa pode dizer: mandaste-me esta porcaria para quê? É o pior que pode vir, ok? É o pior que pode vir. Agora, Não, do melhor, quem estiver interessado pode acompanhar isso. a minha história e o meu trabalho. Eu tenho procurado ir publicando, principalmente no YouTube. Tenho uma página, um canal do YouTube, onde vou colocando não só a minha história, mas outras que vou tomando conhecimento e explicando, que é sempre o meu cuidado, de explicar tudo aquilo que eu tenho feito. Porque a perspectiva é, se fez sentido para mim, pode fazer sentido para alguém, não sei quem, e fica gravado, se não é hoje, é amanhã ou depois, Isso não mesmo. interessa, fica gravado. É esse o meu, se quiseres, o meu legado, é Isso, algo que eu quero deixar. isso mesmo. E pronto, e é como diz a Paula, partilhem não só a minha história, mas esta forma de estar, tanto minha como da Paula, porque é com este tipo de espírito positivo que nós vamos conseguir chegar longe e mudar a mentalidade de muita gente. Não é com pressões e notícias disto e daquilo, de redes sociais e de televisões, não é por aí. É
neste espírito como é que eu posso dizer, de bondade, De de amor. honestidade, Eu digo de sempre que amor. trabalho em Exatamente. amor. Faltava-me a É, palavra certa. eu digo sempre que trabalho em amor. Porque é mesmo com amor. Senão, olha, senão eu digo assim, senão eu não estava aqui. Sem dúvida. Senão eu estava ali agarrada à minha Mia, E à minha cadelinha. vai estar a E vou seguir. estar, e ela está ali à minha espera e está tudo bem. Fantástico. Mas cada vez mais vão partilhando, ok? O máximo que pode alguém vos dizer é mandaste-me aquela porcaria para quê? E vocês, enganei-me. Podem dizer assim, epá, enganei-me, não era para ti. Pronto, e está tudo bem, ok? Não valorizar muito isso, porque é como a Fernando diz, as coisas estão gravadas, aquela pessoa pode também não estar preparada agora para ver, ou pode não sentir agora, mas pode sentir daqui a um ano, daqui a dois. E se não for E se ela, é vocês alguém que ela sentirem, conhece e vai se lembrar que mandaram-me isto assim assim e tal, se calhar faz sentido para outra pessoa. Pronto, e está tudo certo, é o que for. é isso Sim. mesmo. Olha, beijão enorme para ti. Mais uma vez, obrigado a todos os que estiveram presentes, mesmo. Muito obrigado. E até um dia destes vamos nos encontrar por aí, Um certamente. beijinho para todos. Muita gratidão. Obrigada, Fernando, do Obrigado. coração. Tchau. Adeus.